Mês passado eu ministrei uma série sobre o segredo das profecias. E eu quero que você traga na sua mente tudo aquilo que eu falei no mês passado. Eu falei sobre o código da honra, que destrava palavras proféticas e faz com que elas se cumpram na sua vida agora. Eu falei sobre o código de Purim, que faz com que promessas e palavras poderosas voltem a se cumprir. Falei sobre o código da mesa, que desata promessas e palavras que destroem os seus inimigos e adversários. E eu quero que você traga isso muito fresco na sua mente, porque hoje eu vou ministrar uma palavra que vai definir o segundo semestre do ano de 2023. 2023, Deus nos deu uma palavra que este seria o ano do posicionamento. Eu passei o mês passado inteiro ministrando sobre os segredos das profecias. E a gente navegou na palavra de Deus de uma forma profunda. Agora escute o que eu vou te dizer. Deus, quando nos deu uma palavra que 2023 é o ano do posicionamento, preste atenção, significa que Ele já te autorizou a prosperar e a conquistar tudo aquilo que você deseja. Mas Ele não pode fazer mais nada. Tudo vai depender só e somente só de você. Se você se posicionar, você vai conquistar. Se você não se posicionar, não vai conquistar. Quando Deus nos dá uma palavra que é o ano do posicionamento, Deus está dizendo, você está autorizado. É quando o povo saiu do Egito e Ele disse, vocês estão autorizados, eu dei a terra de Canaã para vocês, terra que mana leite e mel, terra da prosperidade, entrem na terra. Deus não fez absolutamente mais nada a partir dali. Eles tiveram que atravessar o rio, entrar, eles tiveram que lutar, bater, apanhar, perder, ganhar. Tomaram posse e estabeleceram uma poderosa nação. Ano do posicionamento significa o quê? Que Deus já te autorizou. Diga, cada projeto meu para 2023, existe um sim e um amém de Deus sobre eles. Agora, só depende de mim. E aonde você for, o Senhor vai com você. Aonde você colocar as mãos, Ele colocará a mão também. Aonde você pisar a planta dos seus pés, Ele te dará aquela terra. Mas você é quem fará. Isso é posicionamento. Então entenda, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu estava orando a Deus, e Deus trouxe essa palavra que eu vou ministrar hoje. E é muito mais do que uma palavra apenas, e você vai entender isso no final. Essa palavra, ela vai destravar os próximos 6 meses da sua vida. E o segundo semestre, que começa agora, será o tempo de maior prosperidade, abundância em todas as áreas da sua vida, porque será um semestre mais fértil de toda a sua história. Agora eu não posso ver a terra fértil e ficar sentado, ela não vai gerar nada. Agora, se eu vejo a terra fértil e eu me posiciono, e eu vou lá, e eu faço o que tem que fazer, eu vou colher a maior colheita da minha história. Cada sonho, cada projeto, cada plano seu, Deus está com a mão dele sobre isso. E essa noite eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o que é um desafio de fé. O que é um desafio de fé? Eu poderia te contar 10, 20 propósitos e desafios de fé que eu fiz com Deus. Eu cheguei até aqui, na minha vida ministerial, na minha vida familiar, na minha vida empresarial, trilhando um caminho de desafios de fé. Alguns desafios de fé eu fiz assim, sentado ouvindo um pastor ministrar. Outros eu fiz no meu quarto chorando com a minha esposa. Porque eu entendo a palavra de Deus e eu conheço o caminho. Eu sei que os princípios me levam a prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde, eu estou falando de um casamento estável, de ver os seus filhos prosperando. Eu estou falando de uma vida profissional, de uma vida financeira abundante. Entenda isso. Desafios de fé, eles chegam na nossa vida em momentos que Deus quer realizar coisas grandes.
aquilo que a força do seu braço não pode, aquilo que a sua sabedoria não alcança, a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus te leva a alcançar. E eu quero compartilhar isso com você. Salmo 126:6 diz: aquele que leva a preciosa semente, diga preciosa semente, andando e chorando. O que significa isso? Que era tempo bom ou ruim? Que era tempo bom ou ruim? Se estavam andando, chorando, aqui está dizendo que não era um tempo fácil, que não era um tempo bom. Antes de pregar, eu quero que você entenda. Deus me chamou para trazer uma palavra, princípios da palavra dele, dos quais você vai colocar em prática na sua vida no mesmo dia, na mesma semana. E o nosso país tem vivido um tempo, talvez o tempo mais perigoso de toda a história. Se você olhar para frente, o futuro do Brasil, como ele está, é nebuloso. Agora, a tua solução, a minha solução, é caminharmos debaixo dos princípios da palavra de Deus. A gente pode até caminhar chorando, mas debaixo de princípio prosperaremos, porque não dependemos de um governo, mas dependemos de princípios do reino de Deus. É isso que governa a nossa vida. Eu vivo nessa terra e respeito e honro os princípios dessa terra, mas o que governa a minha vida e a sua vida são os princípios do reino dos céus. Se você olhar para esse país, a solução são os princípios de Deus. Você não vai prosperar porque o país está bom. Você vai prosperar porque você caminha debaixo de princípios. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Sim ou não? Aquele que leva a preciosa semente. O que é a preciosa semente? Andando e chorando, voltará sem dúvida, sem erro. Não existe outra possibilidade. Voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, uma poderosa colheita. Alguém entende isso? O que é uma preciosa semente? Ou uma semente de vitória? É uma semente incomum. Eu e você vivemos nessa terra debaixo de uma lei universal chamada lei da semeadura. Aquele que planta amizade colherá amigos. Aquele que planta paz, colherá paz. A nossa vida em todas as áreas é uma sucessão de plantio e colheita. Aquele que planta fofoca, colherá destruição na sua casa e na sua família, calúnia e difamação. Não existe nada nessa vida que não seja uma semente, que não seja uma plantação. Isso vale para a vida financeira, isso vale para a vida espiritual. Aquele que vem a uma conferência, que faz um propósito, que jejua, que ora, ele está plantando sementes espirituais e ele vai colher molhos, feixes, uma poderosa colheita na sua vida espiritual. Tudo na minha vida e na sua diz respeito a semear e a colher. Então, o que eu vou falar aqui essa noite, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de semente e de colheita. Envolve a sua saúde, o seu casamento, envolve a sua vida espiritual, a sua vida profissional, financeira, envolve a sua vida ministerial, envolve todas as áreas da sua vida. E o que é uma semente preciosa, ou uma semente de vitória? É uma semente incomum, é uma semente que nós plantamos ela em um momento específico. Porque ela é a semente que gera o maior resultado na nossa vida. Mas antes de falar o que é uma semente preciosa, eu quero te ensinar o que destrói a força da sua semente. Ouça isso. O profeta Ageu, em Ageu capítulo 1, versículo 3, diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, parece que o profeta era português. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O que o profeta está dizendo? Presta atenção como você está vivendo. Diga, presta atenção como você está vivendo. Considerai os vossos caminhos. Semeais muito, mas colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe e enfia num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Presta atenção como você está vivendo. O que enfraquece a sua semente? Seja ela qualquer semente, em qualquer área da sua vida. O que enfraquece a sua semente? Cuidar somente da sua casa, da sua vida. E quando eu digo casa, eu não estou falando só do prédio que você mora, da residência. Eu estou falando cuidar dos seus próprios interesses e do interesse da sua família. As pessoas vêm à igreja para fazer propósitos e votos, para ter um carro melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, mais dinheiro. Ei, olha para mim. Ele está dizendo: você não cuida da minha casa. Você cuida só da sua casa. Você observa só a sua casa. Você não observa a minha casa. A minha casa precisa de diáconos. A minha casa precisa de um ministério de louvor. A minha casa precisa de pessoas que se dediquem a cuidar das crianças. A minha casa precisa de pessoas que ajudem outras pessoas. Precisam de pessoas que orem pelas outras pessoas, que cuidem das outras pessoas. A minha casa está vazia e vocês só se preocupam com a casa de vocês, o emprego de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês, as coisas de vocês. Preste atenção como você está vivendo. E aqui ele diz que você está tendo resultado fraco. Planta e colhe, mas colhe pouco. E o pouco que você colhe entra num bolso furado e desaparece. Come, mas não se farta, bebe, mas não se farta, veste, mas não se aquece. O que enfraquece a sua semente? Observar somente a sua vida. É você sair do patamar, preste atenção, é você sair do patamar da ambição, é algo sadio que todos devem ter, ambicionar coisas maiores e melhores e ir para o patamar da ganância, querer aquilo a qualquer preço, a qualquer custo, sem olhar nada em volta. É não observar que a bênção de Deus na sua vida tem propósito. O Talmud, o livro de regra dos judeus, diz que a riqueza na vida de um homem não é um presente de Deus, mas é um encargo, é uma responsabilidade. Quando Deus te prospera, não é um presente que Ele está te dando, Ele está te dando uma responsabilidade. De cuidar da sua casa, de cuidar das pessoas que estão em volta, de cuidar da casa do Senhor. E as pessoas não entendem isso, elas não conseguem observar isso. E os seus resultados estão fracos. Olha para a sua caminhada, os seus resultados estão fracos, porque você cuida só das suas coisas e não cuida das coisas de Deus. Olha o versículo 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Aqui ele repete, ele está dizendo: olha, o que você recebe some como um sopro. Porque você só se preocupa com as suas coisas. Você não se preocupa com a casa do Senhor. Os seus resultados estão ruins. Preste atenção. Existe algo enfraquecendo a sua semente. É você viver em função dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro. Tudo que é seu está em primeiro lugar. Pastor, não estou entendendo. É proibido prosperar? Pelo amor de Deus. Você deve prosperar. Você deve viver em abundância. O problema é que você não consegue entender o propósito de Deus em te prosperar, em te abençoar.
Porque se você entendesse, você cuidava da casa do Senhor e não somente da sua casa. Você cuidava das coisas do Senhor e não somente das suas coisas. Olha o versículo 10. Por isso retém os céus, sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Tem gente olhando para mim dizendo, nossa, a série do mês passado era melhor. Era só profecia e promessa boa. Meu filho, essa palavra é para destravar os próximos 6 meses da sua vida. E todo projeto que está retido será liberado em nome de Jesus. Olha o que o profeta está dizendo. Os céus retêm o orvalho, a terra retém o fruto. Diga, tem coisas que são minhas e estão retidas. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho da sua mão. Seca sobre tudo que você põe a mão. Faz e não prospera. Faz e não acontece. Faz e não funciona. Tem coisas no mundo espiritual que são suas. Está gravado o seu nome. E estão retidas, casa, carro, unção, milagres, família, paz, estão retidos, porque a tua semente perdeu a força, porque você só foca na ganância das suas próprias coisas, e não entende que Deus te salvou com um propósito maior, fazer com que o reino dele seja estabelecido sobre a terra. Você é a igreja do Senhor Jesus. Agora, olha que poderoso. O que gera força na sua semente? Olha que extraordinário. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E essa obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para Deus. O rei Davi tinha um sonho de construir o templo para Deus, mas ele não pôde, e ele sabia que já estava morrendo. Então ele diz: esse é o meu filho, Salomão, jovem, criança, adolescente, e ele vai assumir no meu lugar. Agora entenda que essa obra que ele fará não é um palácio para ele, é um palácio para Deus. Ele vai construir, antes de qualquer coisa, uma casa para o Senhor. Preste atenção nisso. Olha o que Davi faz quando anuncia que Salomão seria o seu sucessor, e era uma criança. Versículo 2, Davi diz: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata, para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, de engates, pedras ornamentais, pedras diversas, cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Olha o que ele está dizendo: eu sou rei, e durante o meu reinado eu ajuntei muitas coisas. Eu ajuntei coisas preciosas. Eu ajuntei o que tinha de melhor. E o que eu preparei é para a casa do Senhor. É para construir o templo do Senhor. Eu não estou preparando qualquer coisa. Eu preparei ouro e prata e madeira e pedras preciosas. Mas isso eu não vou deixar de herança para o meu filho. Isso é para construir a casa do meu Deus. Ah, talvez você não entenda o que está acontecendo. Se o filho dele era jovem, o que ele deveria fazer? Pegar todo o seu dinheiro e preparar um poderoso exército com grandes generais. Ele deveria preparar um grande palácio para mostrar a força e a glória do governo e do reinado que ele estava passando para o seu sucessor, o seu filho. Ele deveria ter preparado a nação, porque o filho dele era jovem. Mas ao invés de preparar para a sua casa, para o seu filho governar, a primeira coisa que ele fez, ele preparou a casa de Deus. Você diz que está trabalhando
por causa dos seus filhos, porque você quer dar segurança aos seus filhos, porque você quer dar um futuro confortável aos seus filhos, porque você quer trazer proteção aos seus filhos. Olha o que Davi está dizendo: tudo que eu preparei na minha vida não deixo para os meus filhos, é para a casa do Senhor. Por quê? Porque se eu deixar para os meus filhos, eles podem perder. Mas se eu fizer a casa do Senhor, se eu cuidar da casa do Senhor, o meu filho estará protegido, o governo dele será grande, ele vai reinar com segurança, ele será próspero, porque ele entendia os princípios e os propósitos de Deus. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Olha o versículo 3. E ainda, porque tenho afeto à casa de Deus, o ouro e prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para o seu santuário. Davi está dizendo: fora tudo que eu trabalhei e preparei nesse reinado, agora do meu pessoal, eu estou tirando e dando para a casa do Senhor. Eu estou trazendo para edificar a casa do Senhor, para estabelecer um lugar de adoração, para estabelecer um lugar que a arca da aliança possa pousar, para estabelecer um lugar aonde de todos os lugares vão se reunir para buscar, para adorar, para ouvir, para receber palavras proféticas, direção, para que o povo possa servir a Deus e possa prosperar. Olha o versículo 5. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Entenda o que eu vou te dizer. Ele está dizendo que ele ajuntou durante o reinado dele por muito tempo. E o que ele ajuntou, faria a casa de Deus. Ele está dizendo que do particular dele, do pessoal dele, ele também deu para a casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que se deixasse a herança para o seu filho, ele não teria certeza que seu filho estava seguro, que o seu filho governaria bem, que o seu filho não seria derrotado pelas nações inimigas, que o seu povo não seria destruído debaixo do reinado do seu filho. Ele queria proteger a casa dele, ele queria prosperar a casa dele. Então ele entendia, e ele pega e prepara tudo para a casa do Senhor. Só que ele entendeu algo: eu e a minha casa seremos abençoados. Só que a casa não precisava de mais nada. E olha o que ele faz. Eu quero ensinar a vocês aquilo que eu aprendi com meu Deus, o que eu fiz para dar segurança à minha família, prosperidade à minha família, proteção à minha família, cuidando da casa do Senhor. Isso eu quero ensinar a vocês. Quem voluntariamente quer encher as mãos e voluntariamente entrar nesse desafio de fé, porque só vai dar voluntariamente quem tem fé. Só participou quem entendeu os princípios, só participou quem entendeu que cuidar da sua própria vida e esquecer a obra de Deus enfraquece a sua semente, mas cuidar da obra de Deus, isso traz força à sua semente. Ele disse: eu não quero ser abençoado sozinho, eu e a minha casa. Por isso eu digo a todo o povo: entenda este princípio. E olha o que aconteceu, versículo 6. Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. De que forma? Voluntariamente, ninguém foi obrigado. Por quê? Porque só fez quem tinha entendimento dos princípios. Só fez quem tinha fé. Só fez quem confiava na palavra do Senhor. E eles fizeram isso, e começou pelos chefes, pelos cabeças. E olha aqui o versículo 9, que extraordinário. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente. Por quê? Com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Para aí e ouça. O mundo lá fora não entende os princípios de Deus e ficam loucos conosco.
Lá fora, quem mais tem é maior. E olha o que o Talmud diz: que a riqueza de um homem não é medida pela sua capacidade de ajuntar, e sim pela sua capacidade de doar. Ou seja, quanto mais fazemos, mais prosperamos. Esse povo tinha acabado de dar com mãos cheias e estavam alegres, porque foram dignos de participar daquele momento, porque o templo foi construído. E foi só naquele momento. Houve um segundo templo, muitos anos, centenas de anos depois. Então foi como um momento único. E eles se alegraram, porque sabiam que estavam cuidando da casa do Senhor e que a casa deles prosperaria debaixo desse princípio. Olha, entenda isso. Versículo 12. Olha o resultado disso. Riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, Senhor. Na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ouça isso. Lembre das profecias, lembre do que eu ministrei no mês passado sobre palavras proféticas e promessas. E isso aqui é uma profecia do rei Davi. Ele está dizendo: o Senhor domina tudo, o Senhor tem tudo na tua mão. Quem engrandece o homem é o Senhor, e quem dá força à semente do homem é o Senhor. Quem dá força a tudo é o Senhor. Olha o que ele está dizendo: que quando você abandona a casa do Senhor, você não se envolve, você não participa, você não cuida, você não tem zelo, a casa do Senhor não está em prioridade na sua vida, isso enfraquece a sua semente. Mas quando você cuida da casa do Senhor, você entende que a casa do Senhor precisa da sua presença, do seu trabalho, das suas finanças, da sua participação, e você está edificando a casa do Senhor. Isso fortalece a sua semente. Estenda a tua mão e diga: o Senhor dá força a tudo que eu fizer. Olha o outro texto: o Senhor trará seca a tudo que você colocar as mãos. Olha esse texto: o Senhor dará força a tudo que você colocar as mãos. Os próximos 6 meses serão os 6 meses mais férteis da sua vida, e tudo que você colocar a mão do Senhor estará em cima, e Ele dará força para que você conquiste. Ah, se é para alguém essa palavra aqui. Eu quero liberar uma palavra: você será o maior da sua geração. De todos que têm o seu sobrenome, você será o maior de todos eles. Diga: é Ele que dá força. Meu Deus, você está entendendo o que é isso, sim ou não? E olha o resultado disso, versículo 13: agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Eu acho isso extraordinário. Leia comigo ali, ó. Porque tudo foi muito feio. Eu não vou nem virar para trás de vergonha. Oh, Jesus, vai lá. Porque tudo vem de ti. Eu não te dou nada que é meu, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, que permitiu eu ter. Qualquer coisa que eu te der é teu. Recebo de ti e a ti devolvo. Será que você está entendendo isso? Consegue agora entender o que eu estou dizendo? Que você sai do nível da ambição e vai para o nível da ganância? Foi Ele que te deu, e você é ganancioso para ficar com algo que não é teu. Riqueza tem propósito. Riqueza tem propósito. Quando Deus te dá,
e vê que você sabe administrar, que você não se endivida, que você multiplica, que você cuida dos seus, cuida das pessoas que estão à sua volta, cuida da casa dele, ele diz: esse está preparado para ter abundância. E o Senhor abre uma janela e despeja rios e rios e rios e rios. Agora, quando ele te dá e vê que você não dá, ele diz: isso não é seu, é meu. E do que eu estou te dando, você está dizendo que não vai dar? Ok, levanta o outro no seu lugar. Observe a sua caminhada. Agora olha isso, versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. O que ele está dizendo? Que a nossa vida é um sopro, que a nossa vida passa rápido, e a gente gasta a nossa vida querendo cuidar das nossas coisas, somente das nossas coisas. E a gente passa a nossa vida querendo nos dedicar somente às nossas coisas, para dar segurança e proteção à nossa família, para postar nas redes sociais, para quem você não conhece ver, o que você comprou com um dinheiro que nem seu é mostrar para os outros o que você não tem, para gente que você nem conhece. Riqueza, querido, não é para tirar foto de prato, de carro, de volante, de relógio, de lugar de viagem. Riqueza tem propósito, e quando você entende, ela flui na sua vida naturalmente. A nossa vida passa rápido e Deus tem um propósito, por isso Ele te salvou. Se você foi salvo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Olha o versículo 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos, não foi pouca coisa, para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Consegue entender que não é ambição, é ganância? Se foi Ele que te deu. E Ele está dizendo: tem gente precisando de remédio, tem gente precisando de comida, tem a minha casa que precisa ser mantida. E você diz: eu não posso, eu não dou, eu não tenho. Ele olha para você e diz: você é ganancioso, isso não é seu, é meu, foi eu que te dei, foi eu que permiti. 3 minutos, se eu tirar o teu ar, acabou. Vai cheirar mal, vai apodrecer. Isso é ganância. Entende como Deus olha para você? Você está querendo uma prosperidade, mas não entende os princípios dessa prosperidade. Olha o versículo 17. O que Deus fez. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas o coração, e que da sinceridade te agradas, e tu também na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora, vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente também fizeram. Aonde estava a alegria de Davi? Que aqueles princípios que ele aprendeu e que ele ensinou, o povo aprendeu. Então ele sabia que agora ele podia morrer, porque o seu filho, mesmo sendo jovem, teria um reinado próspero, teria um reinado poderoso, teria um reinado seguro. Olha o que acontece, versículo 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de Davi seu pai, e todo Israel lhe obedecia. Era uma criança, era um adolescente, mas ele prosperou. Por quê? Porque ele começou o seu reinado debaixo de princípios, cuidando em primeiro lugar da casa do Senhor, e não de um palácio para ele, e não de um exército para ele. Não, ele cuidou da casa do Senhor. E olha o versículo 25. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei. Escute o que eu vou te dizer. Ele reinou por 40 anos, e foram os únicos 40 anos de paz em Israel. Ele foi o homem mais próspero que pisou na face da terra, e o povo de Israel prosperou no seu reinado.
Os seus empregados se vestiam melhor do que os príncipes das outras nações. O povo caminhava na rua e encontrava ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Porque ele começou debaixo de princípios. Ei, se você quer viver a sua vida debaixo do governo dessa terra, dos princípios dessa terra, é seu direito, é seu livre-arbítrio, vai e viva. Mas se você foi salvo, existe um outro reino, o reino dos céus, que a tua vontade, assim como é feita aí, seja feita aqui, Senhor. E é debaixo desses princípios do teu reino que eu decidi caminhar, e é debaixo desses princípios que parece loucura para os outros, é que eu prospero. Será que alguém está entendendo isso? Existem princípios que regem o mundo. O que é um desafio de fé? Eu te explico. Eu contei tudo isso só para te dizer o que é um desafio de fé. Um desafio de fé é o que Abraão fez. Quando ele encontra Melquisedeque, ele dá o dízimo de tudo que ele possuía. Fazendas, gados e tudo. Ele se tornou o homem mais próspero. Mas ele deu por um propósito. Diga propósito. Diga propósito. Ele deu por um propósito. Qual foi o propósito? Para que a promessa de Deus, a profecia que havia sobre a cabeça dele, fosse destravada. Que ele tivesse um filho que gerasse uma nação. Se você olhar para Davi, quando Israel estava sendo destruído, ele vai e compra o Monte Moriá, que é a eira de Araúna, e ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele oferece uma preciosa semente, com um propósito, que Deus livrasse Israel da destruição e da morte, e aquilo cessou imediatamente. Depois ele vem e ajunta tudo que ele pôde para construir a casa do Senhor. E ele ensina isso ao seu filho. E Salomão, quando começa a reinar, a primeira atitude dele, uma semente preciosa, ele pega 1000 bois e oferece como oferta no altar do Senhor. Foi o reinado mais próspero. Diga, uma semente preciosa destrava o que é meu e está retido. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu poderia falar sobre a viúva de Sarepta, uma mulher pobre, sem marido. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, ela ia fazer o último bolo comer e esperar a morte. E ela encontra o profeta, e ela faz, e ela entrega ao profeta semente preciosa. Ela foi a única viúva citada por Jesus. Ela foi a única viúva que durante 3 anos ela tinha comida em abundância e ela podia ainda sustentar o profeta, a casa do Senhor. E ela ainda podia fazer e vender e trocar e ajudar os pobres, porque quanto ela fazia nunca se acabava. A preciosa semente destravou o tempo de prosperidade na vida dessa pobre viúva.